queridos irmãos, estamos de volta na nossa quarta lição da Escola Bíblica Dominical, aqui em nosso canal A Luz da Bíblia. E nessa semana nós vamos trazer Isaac, um caráter pacífico. Vamos estudar sobre o caráter desse servo de Deus, filho de Abraão, a qual foi feito as suas promessas. Nosso texto áureo, que se encontra em Gênesis 17, 19, que diz assim: E disse Deus, na verdade Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E aqui nós vemos que já no texto áureo, o escritor ele mostra que as promessas de Deus a Abraão não era apenas em Isaque, mas ia muito mais além. Era uma promessa eterna, falando do seu descendente, que seria Jesus Cristo, onde cumpriria as promessas eternas do Senhor na vida de todas as pessoas na face da terra. Na nossa leitura bíblica em classe, nós encontramos aqui no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12 ao 25, que diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado no dia de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e encheram ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sipna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e o servo de Isaque cavaram ali um poço. Então nós observamos que a partir aqui do texto ao qual nós lemos em Gênesis capítulo 26, que Isaque, ele tinha umas características de pessoa mansa, pessoa pacífica, pessoa que não procurava revidar ou contender as investidas que vinham sobre ele das pessoas ali que viviam ali naquela localidade. Ele procurava sempre tentar viver em paz com aquelas pessoas. Então, por isso que no nosso tema de hoje nós vamos tratar do caráter pacífico de Isaque, aquela pessoa que, por mais que as pessoas tentassem o provocar, mas ele procurava sempre ser manso. E no nosso primeiro ponto, aqui, nós vamos ler aqui em Romanos, Isaque, o filho da promessa. Nós vamos ler aqui em Romanos, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: E 18, 19. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e a idade avançada de Sara. O nosso primeiro ponto fala de Isaque, filho da promessa, e o primeiro subponto
fala a promessa de Deus a Abraão. Então, primeiro nós observamos que Deus ele fez uma promessa a Abraão. Então, o cumprimento da promessa a Abraão já começa lá em Harã, porque Terá saiu de Ur dos Caldeus com Abraão, com Sara e com Ló e foi para Harã. Depois que o Terá ele morre, ele falece, então Deus pede para ele sair do meio da sua casa, do meio da sua parentela, para uma terra a qual ele não conhecia. Essa ordenança de Deus tinha algumas características. Por exemplo, quando Deus pede para sair da sua terra, Deus está pedindo para que ele deixe os seus costumes, os seus hábitos antigos. Quando ele pede que Abraão ele deixe a sua parentela, ele está pedindo para deixar a sua identidade familiar. E porque Abraão, o pai de Abraão havia morrido, e Abraão, por ser um filho mais velho, ele passaria a ser o líder da família. E foi uma decisão muito difícil, porque naquela época as coisas não se resolviam dessa forma. Por ele ser o líder da família, ele precisava ali cuidar dos seus familiares. Então Abraão precisava tomar aquela atitude. Quando Abraão saiu, Abraão precisava sair no meio da sua terra para que as promessas de Deus se cumprissem na sua vida. Era importante que Abraão mudasse completamente o seu comportamento, visto que todos os seus familiares, Tera e ali os seus familiares, eram pagãos, viviam no meio idólatra, adoravam outros ídolos, como nós vemos ali em 24 e 12 de Josué. Então tinha um costume diferente. Então era necessário Abraão se desligar completamente ali dos laços familiares para viver uma nova vida. E a promessa de Deus estava ali em Sara. Então era preciso que Abraão mudasse completamente, Abraão fosse uma nova pessoa. Abraão agora precisaria adorar sem condicionamento. Abraão precisava adorar ali sem questionamento, ou melhor, sem questionamento, o Deus único e verdadeiro, para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Abraão. No nosso segundo ponto, diz assim: seu nascimento, um verdadeiro milagre. Ao ouvir que Sara seria a mãe das nações, Abraão riu, considerando coisa impossível para um homem de 100 anos a uma mulher de 90. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão estava com 75 anos de idade. E aí foi passando o tempo, Abraão completou 80, completou 90 anos. Aos 99 anos, Deus vai mais uma vez reforçar a promessa. O nosso segundo tópico diz assim: um homem abençoado por Deus. Nós vamos ver aqui em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 26 e 27, que diz assim: E eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Então, nós observamos aqui que para que as bênçãos de Deus se cumpram na vida do seu servo, ele precisa estar dentro da vontade do Senhor. O primeiro subtópico diz assim: a prosperidade espiritual. Depois da morte de seu pai, já casado com Rebeca, o pai de Esaú e Jacó, Isaac, foi buscar abrigo em Gerar, na terra dos filisteus, para escapar da fome que ocorreu onde morava ali. Após a morte de Abraão, o texto aqui do comentarista, ele fala que ele foi para Gerar. E ali Deus reforça a promessa a Isaac, porque Deus havia feito aquela promessa ali a Abraão, e Deus reforça ali a promessa a Isaac, dizendo que ele seria uma grande nação e que fez a promessa e aquela promessa se cumpriria em Isaac. Era necessário que Isaac ele viesse a ser fiel diante de Deus. Nós observamos que Abraão, ele sempre ensinou ali os seus filhos a andar no caminho certo, principalmente Isaac. Quando Deus ele fez a promessa, reforçou a promessa a Abraão, nós observamos que Abraão ele havia educado Isaac nos caminhos do Senhor. E Isaac tem uma vida espiritual exemplar, uma vida espiritual imitada do seu pai Abraão. Nós observamos isso com o próprio Ismael ali, quando Ismael foi despedido, ali quando Sara o despediu,
e nós vemos ali que aquele rapaz tinha por volta ali de 17 anos aproximadamente, a Bíblia diz que Deus escutou a voz do menino. Então, nos faz a entender que aquele menino orou a Deus, que Abraão havia ensinado a orar, se direcionar a Deus, buscar a Deus. E quando Deus escuta a sua voz, Deus escuta a sua voz em oração. Observamos também que ali no momento, ali no capítulo 22 ali de Gênesis, quando Abraão vai oferecer Isaac ali como sacrifício, ao qual Deus havia pedido que ele subisse lá no Monte Moriá e oferecesse Isaac como sacrifício. Ali nós vemos dois exemplos da vida exemplar, da vida espiritual de Isaac. Primeiro, quando Isaac ele pergunta: meu pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Então ele entendia sobre sacrifício, ele sabia que para se sacrificar precisava ter um cordeiro ali para oferecer a Deus. Então ele questiona ali a ausência daquele cordeiro. E o outro exemplo é quando aquele jovem ele é amarrado, ali ele já era provavelmente ali um adolescente. Algumas pessoas dizem que ele tinha 8 anos, outros dizem que ele tinha por volta de 13 anos, mas entendemos ali que ele foi manso, foi humilde, permaneceu ali obediente ao seu pai. Em nenhum momento ele esbravejou, em nenhum momento ele tentou fugir, mostrando que aquele rapaz era um rapaz obediente e tinha uma vida espiritual exemplar, ensinada dos seus pais, a qual ele foi educado naquela vida ali de obediência a Deus. Então, ele era próspero espiritualmente, porque não adianta o cristão, o servo de Deus, ele viver uma vida próspera materialmente, se a sua vida espiritual não condiz com a sua vida material. Ele precisa primeiro ele ter uma vida espiritual exemplar para que venha prosperar materialmente. Não adianta, nós não podemos inverter esses valores, como muita teologia hoje da prosperidade, ele procura mostrar a prosperidade material como ponto principal da bênção de Deus. Mas a maior bênção de Deus na vida do cristão é a prosperidade espiritual. O segundo subponto fala: a bênção divina é passada de pai para filho. A bênção de Abraão foi transferida para Isaac, não pela hereditariedade, mas sim pela sua fidelidade a Deus. Era necessário que Isaac ele desse continuidade às promessas de Abraão pela sua vida santificada. Era necessário que ele andasse nos passos do seu pai Abraão, para que através dele a sua semente posterior viesse a vir e abençoar toda a terra. Porque de nada adianta se nós vivemos uma vida desregrada, uma vida distanciada da presença de Deus, e outras pessoas, com certeza outras pessoas não vão ser abençoadas com esse exemplo. Para que outras pessoas venham ser abençoadas, nós precisamos viver uma vida de bênção. Nós precisamos ser uma bênção para Deus, para podermos sermos uma bênção para as pessoas. O grande exemplo aí é o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi uma bênção, ele foi abençoador, mas ele viveu uma vida de bênção porque ele foi obediente ao seu pai. Nós vemos aqui Isaac ali no seu sacrifício como um tipo de Cristo. Nós vemos até ali na distribuição, ali na escolha da sua noiva, quando Abraão pediu para que o seu servo fosse buscar uma noiva para Isaac, ele pede que ele faça um juramento ali. Ele estava sabendo que se Isaac ele casasse com uma daquelas pessoas ali e não tivesse um casamento através do seu laço familiar, a sua vida não seria íntegra diante de Deus. Provavelmente ele ia se corromper. Era necessário que ele se casasse ali com uma pessoa vindo da sua família. E naquele casamento ali, nós vemos ali um tipo de Cristo. Isaac como um Cristo, a qual Eleazar vai preparar a noiva para se encontrar com o noivo naquele dia. Então nós observamos ali um tipo, ali uma simbologia de Cristo com a igreja. E para que essas promessas de Deus se cumprissem ali na vida de Isaac, era necessário ele ter uma vida completamente dependente do Deus vivo, do Deus de Abraão, completamente dependente ali no Deus único e verdadeiro, para que suas promessas viessem a ser cumpridas. O terceiro ponto fala da prosperidade material e diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis capítulo 26, versículo 12.
Nós observamos, já vimos aqui, que as bênçãos de Deus na vida de Isaac já começou a partir do seu nascimento. Ele nasceu de uma forma milagrosa. E as promessas de Deus, quando se cumprem em nossa vida, Deus não deixa dúvida. Por isso que nós vimos ali no início que Deus precisou passar 25 anos ali para que as promessas de Deus se cumprissem. Porque não há impossível para Deus. Assim como o anjo, ele chegou para Sara a partir do momento quando Sara riu, depois da promessa de Deus, o Deus chega para Sara e diz: há alguma coisa impossível para Deus, mostrando que as promessas de Deus se cumprem naquilo que é aparentemente impossível, para que não deixe dúvida ali com relação àquelas pessoas. E nós vemos que o nome de Isaac, que é Riso, veio a partir do momento que Sara e Abraão riu. Mas nós observamos também que Sara, quando ela teve Isaac, ele disse: esse Deus me trouxe alegria, e todos aqueles que veem vão se alegrar comigo. Então Isaac, a partir do nascimento, ele trouxe alegria para Sara, visto que Abraão e Sara estavam na idade muito avançada e mostrando que Deus ele é fiel para cumprir suas promessas. E aqui nós vemos que como Isaac foi fiel a Deus, Deus abençoou Isaac de forma grandiosa. Deus abençoou Isaac de maneira que as pessoas que ali estavam passaram a ter inveja de Isaac, porque as bênçãos de Deus estavam ali na vida de Isaac. Mas nós observamos que Isaac não priorizava as bênçãos de Deus, mas ele priorizava o Deus da bênção. É muito importante, meus queridos irmãos, nós entendermos essa verdade. É melhor nós colocarmos a nossa confiança no Deus da bênção do que na bênção de Deus, porque as bênçãos materiais podem passar, mas o nosso Deus ele permanece para sempre. O nosso terceiro e último ponto, ele fala das lições do caráter de Isaac. Nós vamos ver aqui em Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O nosso terceiro ponto fala das lições do caráter de Isaac. E o primeiro subponto diz assim: um homem esforçado e trabalhador. A prosperidade que Deus concedeu a Isaac chamou a atenção dos filisteus. A bênção de Deus era tão grande que incomodava os filisteus. Observamos aqui, conforme é comentado aqui na lição, que Isaac foi tão abençoado, recebeu bênção tal que as pessoas ali, como falamos anteriormente, as pessoas ali estavam se incomodando por conta lá das bênçãos. E muita gente se incomoda quando o servo de Deus Altíssimo, ele prospera. Mas ele prospera porque Deus concede a bênção. Mas nós observamos aqui que para prosperar, nós precisamos fazer a nossa parte. E Isaac era uma pessoa batalhadora, era uma pessoa esforçada, era trabalhador. Então precisamos nos esforçar, porque Deus ele tem poder para conceder de uma forma milagrosa e descer do céu, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós costumamos dizer que as coisas difíceis é para o homem fazer. Deus faz as coisas impossíveis. Aquilo que está dentro da nossa possibilidade, que está nas nossas mãos, dentro da nossa alçada, nós precisamos fazer. E nós observamos que esse servo de Deus ali, ele mesmo sabendo que Deus era com ele, que Deus faz prosperar, Deus é o Deus da providência, mas ele se esforçava. Nós observamos ali que ele, junto com os seus servos, ele sempre cavava ali os poços, ele sempre se esforçava para ter o melhor, ele cuidava ali de tudo que tinha para ter o melhor. Então, mostra o seu caráter ali de uma pessoa trabalhadora, de uma pessoa esforçada. Nós observamos que Deus, ele não conta com pessoas preguiçosas. Nós observamos ali Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, quando ele soube que tem algumas pessoas, ele disse: olha, me disseram que há alguns entre vós aí que não trabalham, não quer trabalhar, anda de forma desordenada. Eu, porém, digo pelo Espírito de Deus que aquele que não trabalha não come. Nós temos o exemplo ali do apóstolo Paulo. Ele diz que ele tinha direito ali de comer ali, de receber ali da igreja, por ele ser um trabalhador, por ter o tempo integral ali na igreja. Ele cita até a lei, a qual Deus disse assim: olha, está lá escrito na lei, não atarás a boca do boi que debulha o trigo. E ele diz: estaria Deus preocupado com os bois ou não está falando de nós, os obreiros de Deus? E ele diz: olha, qual
planta a vinha e não é o primeiro tomar do suco, tomar do vinho. E qual o homem que cria o gado e não toma do leite? Mas eu procuro trabalhar para não ser pesado a igreja do Senhor. E Paulo ali dava exemplo. Então, Deus, quando chamou Davi ele estava no meio das malhadas, estava no meio cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas. Quando Deus ele chamou Moisés também estava cuidando do rebanho do seu sogro. Então Deus, ele chama pessoas que têm compromisso, pessoas esforçadas. Quando ele chamou Gideão estava malhando o trigo ali no lagar, o lagar que era um lugar para pisar uva, mas ele estava malhando o trigo. Então Deus, ele chama pessoas esforçadas. Um exemplo disso é que o próprio Deus instituiu ali o trabalho após o pecado de Adão. Então aquele homem, ele foi abençoado, mas ele foi esforçado e foi trabalhador. É muito importante nós passarmos esse exemplo para os alunos no domingo, que é preciso Deus, ele concede a bênção, mas a nossa parte precisamos fazer. O segundo subponto é assim, um caráter pacífico de Isaac. O Isaac, ao sofrer terrível oposição dos invejosos e ser aconselhado a sair do lugar onde prosperava, Isaac não fez questão alguma. Uma pessoa pacífica é aquela pessoa que ela procura trazer a paz, ela procura ter paz com as pessoas que estão em sua volta. E Isaac, ele tem essa característica. Você vê que Isaac cavou um poço, as pessoas foram contendendo com ele, inclusive ele chama ali o poço da contenda, ali no primeiro poço. Depois ele chamou o segundo de Sitna, que esse termo ele vem do sentido, ele é uma raiz da palavra Satã, que é adversário, que é aquele que calunia, aquele que persegue. A palavra Sitna vem do termo hebraico Satã, da mesma raiz. E aquele homem, em nenhum momento ele tentou revidar. Ele abriu o primeiro poço, as pessoas foram lá e contenderam com ele. Ele abriu o segundo, foram lá e contenderam. No terceiro ele disse, olha, o Senhor, e agradeceu a Deus. Ele poderia até se lamentar de Deus e perguntar onde Deus está nesse momento, que não está vendo isso. Mas é como falamos agora há pouco, aquilo que está sobre a nossa alçada, a nossa responsabilidade, nós precisamos fazer. E Deus, na maioria das vezes, ele testa o nosso comportamento de servo de Deus, porque o servo de Deus, ele é manso, ele é humilde. E Isaac, ele sabia que Deus era com ele, e não era aquela atitude do adversário que iria fazer ele sair da presença do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ali pelo Espírito de Deus, ele diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Paulo nos deu aquele grande ensinamento que quando as pessoas vêm contra nós, não exatamente é aquela pessoa a qual precisamos atingir, mas existe um ser espiritual por trás daquela pessoa. E luta espiritual se vence de forma espiritual. Luta espiritual se vence com oração. E Isaac, ele deu aqui o exemplo ali, com seu caráter ali de paz. Ele em nenhum momento ele quis contender ali, ele quis revidar ali com aquelas pessoas. Ele até teria o direito, mas em nenhum momento ele quis revidar. Mas ele procurou ser manso, ele procurou ser pacífico, sabendo que a bênção de Deus está sobre ele. A nossa atitude não é para que sejamos salvos, mas a nossa atitude é porque somos salvos. E aquele homem, ele sentia a promessa de Deus, ele sabia da promessa de Deus na sua vida. Então, de forma nenhuma, ele queria correr o risco, correr em xeque de que a bênção de Deus passasse e ele ficasse ali apenas a ver a bênção de Deus. O terceiro e último subtópico fala um caráter resiliente. Após perder a posse de 2 poços, Isaac não desistiu. Quando nós falamos de resiliência, resiliência é aquela pessoa que não desanima quando recebe oposição, quando recebe um não na sua vida, quando recebe coisas contrárias, como no caso ali de Isaac. Quando as pessoas ali fecharam o seu primeiro poço, ele foi abrir um segundo. Quando fechou o segundo, ele abriu um terceiro. Então, de forma nenhuma, ele desistiu. Então, o crente ele precisa ter essa característica, o cristão ele precisa ter essa característica de resiliência. Ele precisa entender que quando receber um não ou qualquer oposição, ele precisa continuar de cabeça erguida, sabendo que Deus está com ele. Mais uma vez queremos trazer o exemplo ali de Jó. Quando Jó estavam ali, chegou aqueles 3 amigos
podemos até dizer assim, entre aspas, e começou a criticar, a condenar Jó pelas suas atitudes. E observamos que mesmo assim Jó permaneceu ali firme, sabendo que Deus era todo-poderoso. Muito embora nós entendemos que Jó, por toda a situação, começou a se auto-justificar, mas nós observamos ali, quando a primeira palavra de Deus a Jó foi de repreensão. Mas no final ali, quando Deus faz aquela pergunta, diz assim, cinge teus lombos como homem, que eu te perguntarei, e tu me respondes se souberes. Quando Deus fez a primeira pergunta, onde estavas tu, quando foram lançados os fundamentos da terra, e quando Deus começou a perguntar a Jó, no final ali, Jó entende. Jó, ao invés de ficar triste, Jó disse, não, agora põe a mão na boca e me abomina, porque eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos podem te ver. O apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo ali de pessoa resiliente. Paulo, durante o seu ministério, ele teve muita oposição, principalmente ali das pessoas, dos judaizantes ali que o seguia, tentavam deturpar a sua pregação. Mas mais oposição, também teve oposição da própria igreja. Nós observamos ali na carta aos Coríntios, na segunda carta, a qual Paulo escreve, que o motivo dele ter escrito aquela segunda carta foi por conta de oposição. Foi as pessoas, os judaizantes, estavam colocando em xeque o seu ministério. E as pessoas lá da igreja de Coríntios estavam acreditando, dizendo que Paulo estava querendo tirar proveito. Lá no capítulo 10, versículo 6, o apóstolo, 10 e 10, os irmãos de Corinto diz que Paulo tinha presença fraca e palavra desprezível. Mas quando nós vemos lá no capítulo 11, versículo 6, ele diz assim, olha, eu posso ser falto no falar, porém não no conhecimento. Então, mesmo diante daquilo, você vê que Paulo foi o fundador ali da igreja de Coríntios. Paulo poderia ficar entristecido ali por conta daquela oposição, mas ele permaneceu firme e continuou ali instruindo a igreja, educando a igreja, e chegou a dizer, olha, eu quero vos preparar como uma noiva virgem, imaculada, a saber, a um só esposo, a saber, a Cristo. Então, o apóstolo Paulo ali é um exemplo de resiliência. Então, nós precisamos ter esse mesmo comportamento aí, não se abater, não se entristecer diante das oposições e diante de um não, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Bem? E assim, meus queridos, nós chegamos ao final da nossa lição, a qual tratamos desse exemplo aí maravilhoso, o caráter pacífico de Isaac, e nós precisamos também seguir esse exemplo de passividade, nós sermos pacíficos. O cristão, ele não foi chamado para contender, ele não foi chamado para brigar, mas ele foi chamado para ser um exemplo ali para as pessoas, mostrar que nós temos a mente de Cristo, mostrar que nós fomos transformados ali pelo Espírito Santo de Deus. E você, meu querido professor, precisa deixar essas verdades bem claras para o seu aluno, mostrar que ele precisa cada dia mais aprender de Cristo, porque Cristo, quando disse, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, Cristo estava deixando o exemplo, que é para que possamos ser mansos, para que possamos ser humildes, para que possamos ser pacífico e pacificador, porque quando falamos em ser pacífico, é uma característica nossa de não revidar, mas também precisamos ser pacificador, como Jesus ele fala ali no Sermão da Montanha, onde existem pessoas que estão tentando contender, tentando brigar, nós precisamos ter essa qualidade de ir lá e apaziguar, acalmar os ânimos das pessoas, para que venhamos a ser exemplo ali de irmãos, possamos estar ali como a igreja primitiva, ter tudo em comum, comer o pão, como dizia ali Lucas, comer o pão com simplicidade e singeleza de coração. Então, ser humilde, viver em mansidão, seguindo esse exemplo aqui de Isaac, a qual significa riso, a qual não tão somente porque Abraão riu, mas porque ele deu alegria a Sara, deu alegria a Abraão. Amém, meus irmãos? Então, que Jesus os abençoe, que Jesus vos conceda bênção sem medida. Fiquem na paz do Senhor.